Olá, seja mais do que bem-vindos, agradeço você pela inscrição, lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva e vem fazer parte da nossa comunidade, tá? Aqui a gente adora realmente trocar figurinhas e aqui basicamente é o seu lugar. Então eu estou trazendo hoje um Intel Core i3-2120, tá? Vale muito a pena trazer esses processadores antigos, por causa de quê? Porque são processadores custo-benefício e de certa forma você não vai ficar sem basicamente administrar a sua empresa ou simplesmente jogar o seu joguinho, tá? Ele é pertencente à segunda geração de processadores da Intel. O ano de introdução basicamente foi em 2011 a 2012 e de lá até hoje, nos meados agora de 2022, está sendo bem pesquisado para quem sabe, né, fazer aí um PC game e entre outras coisas. É um bom processador e a gente vai falar algumas coisas aqui dele, tá? Outra coisa interessante é a questão da microarquitetura. Ele fica na casa aí de 32 nanômetros e todo mundo que já acompanha o canal, se você não acompanha, vai estar acompanhando agora. A gente sabe que quanto menos, melhor. Então a gente não pode comparar um de 32 com um de 22 ou de 14, porque são tecnologias completamente diferentes. A gente vê aqui um processador que tem um consumo mais elevado de energia com relação dos i3 agora que a gente tem nos meados de 2022, que a gente já está agora. Basicamente, a questão de preço, outra coisa interessante, na época ele ficava na casa de $127, né? Hoje em dia você já encontra esse processador aqui por R$145. Então você escolhe basicamente qual tipo de loja você vai comprar. Te aconselho sempre a você utilizar o Mercado Livre ou o LX. Eles dão 7 dias, acredito eu, em produtos usados. Não funcionou, não tá legal, você devolve o produto e pega seu dinheiro de volta, tá? Ele possui 2 núcleos reais e 4 threads, né? Cada núcleo desse vai funcionar com 2 threads. No caso aí, 2 linhas de instruções para cada núcleo. Uma coisa que eu sempre falo, né? Que eu falei que quanto mais a gente fosse falar de processador aqui no canal, a gente ia basicamente sempre colocando uma coisinha nova em todos os vídeos. E o novo aqui é que nem sempre toda aplicação, quando a gente utiliza, o programa que a gente utiliza, vai usar 2 linhas de instruções. Então basicamente ele vai usar uma. Isso vai depender muito do programa que você utiliza no computador. Obviamente, né, com o avanço da tecnologia a gente vai ver que isso vai sendo melhorado, tá? Mas quem determina de fato são os programas, né, as aplicações que você vai estar utilizando aí. Tecnologia Turbo Boost ele não possui, tá? E o clock básico dele aí, ele fica só em 3.3. Ele morre basicamente aí. A questão do Turbo Boost não é somente falar sobre questão de clock, né? Às vezes ele tá com um clock baixo, depois ele basicamente ele faz um overclockzinho ali dentro dos padrões da Intel, entre outras coisas aí. Não é somente isso. Já imaginou você tá utilizando o processador, né? Tá assistindo um vídeo no YouTube ou aquele vídeo interessante lá na Netflix, ele vai estar consumindo menos energia. Quando você for colocar um jogo, alguma coisa, ele vai consumir mais energia. Então Turbo Boost não é somente a questão daquele clock, mas também está relacionado à economia de energia, tá? Então quanto mais tecnologia com avanço, a gente vê que isso daí vai melhorando cada vez mais, tá? Questão de cache, ele fica em 13 MB de cache, não se preocupe com relação a isso. Geralmente são coisas assim simultâneas que a gente nem nota, né? Então ele vai guardar as melhores informações, o que a gente mais usa ali é ali pertinho do processador, e o que ele não puder guardar, não tem problema, ele busca lá na memória RAM. Então não fica chateado, ele ficaria melhor se ele tivesse 16 MB de cache, mas não vamos esquentar a cabeça com relação a isso. Outra coisa interessante é o tipo de memória. Para você pesquisar lá no Mercado Livre ou no LX ou numa plataforma que você acha interessante, você vai ficar na casa ali dos DDR3. Você vai pesquisar, não é DDR2 e nem DDR4, é DDR3. O barramento inicial dele é de 1066 MHz e 1333 MHz. Com armazenamento final aí, o tipo máximo de memória 32 GB, tá? Eu acho sempre interessante você utilizar 16 GB, que eu acho que tá mais do que bom, não há necessidade de você utilizar mais do que isso aí não. Tipo de placa-mãe e cooler para você fazer a pesquisa quando você for comprar é o 1155. Então você vai digitar cooler para placa-mãe, né, 1155, e a mesma coisa placa-mãe 1155. Então esse tipo de processador, o socket dele é 1155. Outra coisa interessante é o TDP, ele fica na casa dos 65 watts aí, então ele vai consumir isso, mas nem sempre é assim que funciona. Eu sempre adiciono 30% a mais e depois a gente acaba aqui arredondando. Geralmente processadores i3 não consomem tanta energia, mas o interessante desse processador aqui, para você ficar tranquilo e
despreocupado, de repente deixar sua máquina baixando o jogo, quanto que você vai sair para poder comer um hambúrguer, quem sabe? Eu deixaria aqui basicamente no 130 TDP. Então você vai lá buscar um cooler de 130 TDP para um socket 1155. É esse tipo de pesquisa que você vai fazer ou no LX ou no Mercado Livre ou outro tipo de plataforma, tá? Evite comprar o cooler usado, ele vai ter que ser novo para não agredir de fato aí o seu processador. De fato a gente não quer isso, né? E se você tiver a oportunidade de comprar um TDP maior, compre, porque futuramente, né, você sai desse i3, depois você vai pro i5, depois vai pro i7, você vai precisar. Então, no caso, você fazendo isso, comprando um que tem um TDP maior, você não vai precisar esquentar a cabeça com relação a cooler. A gente vai aqui, outra coisa interessante que eu sempre amo, que eu sempre gosto de falar, é o vídeo integrado que esse processador tem. Então, ele tem aqui o gráfico HD Intel 2000. Tem alguns jogos que a gente sempre fala, eu sempre falo em todos os vídeos, que são jogos assim, meio que irrelevantes, você acaba que não usufruindo muito, mas são jogos interessantes que dá para você jogar. Eu vou deixar uma lista completa, eu vou dar uma repaginada em todos os vídeos e vou colocar a listagem completa ali de jogos que são compatíveis com esse gráficozinho que a Intel disponibiliza aí nos processadores, tá? Então são jogos que vão rodar desde que seja não tão pesado. Você não pode comparar GTA 4 ou outro tipo de jogo assim, para você rodar somente com o chip gráfico do processador. Então, se você quer rodar, é de preferível aí você comprar uma placa de vídeo off-board. Controlador PCI Express 3.0 ele não possui, ele vai ficar somente nos 2.0. Então, ele não vai ter suporte para você utilizar uma placa-mãe PCI Express 16X 3.0. Geralmente essas placas estão um pouquinho mais caras, então você vai ter que fazer um investimento numa placa-mãe 2.0. 2.0 ela perde um pouquinho, vai de 5 a 7 FPS aí no jogo, com certeza faz diferença, você vai sentir falta com certeza. Outra coisa interessante também dentro desse mesmo bloquinho, não faça investimento com placas de vídeo muito altas, tá? Vamos colocar uma 1660, para esse processador eu acho que já não seria interessante. Uma 560 aí, uma GTX 560, uma 960, quem sabe, né, uma 970, ou no máximo estourando uma 1060, para esse processador aqui seria interessante, porque aí você não estaria gastando muito. Ele é um tipo de processador que não vai empurrar muita coisa, mas vai te ajudar de fato. Só não invista em RTX ou uma placa um pouquinho superior, não vai valer a pena para esse processador. Outra coisa interessante aqui, fonte potência real 100. Eu tenho falado muito sobre a questão de fonte e agora eu vou estar colocando uma coisinha nova aqui que eu estava já querendo trazer, mas a gente vai falando no decorrer dos vídeos que a gente for lançando aqui. Todo vídeo vai ter uma coisinha diferente para a gente falar e trazer aqui para o canal. Fonte sempre potência real, qualidade bronze. Eu uso a bronze porque ela tá mais de fácil acesso, né? Ela tá mais barata do que as outras, né? Não quer dizer que ela vai ser inferior ou que você vai perder alguma coisa. É pouca coisa, meio que bobeira você querer comprar uma que tenha tudo isso. Eu nunca tive problema com uma fonte 80 Plus bronze, tá? Então seria essa interessante aí. Outra coisa interessante dentro desse negócio aqui de fonte é o PFC ativo. Tem muita gente falando isso. E o que a gente precisa saber sobre questão de PFC ativo em uma fonte é que você precisa basicamente desse ativo, tá? Então esqueça o outro que não tem, esqueça o outro que é passivo e aqui você vai ter o melhor, basicamente, o ativo. Então fonte de potência real 80 Plus bronze, PFC ativo. Então é tudo isso que você precisa saber, não precisa saber nada com relação a isso. Bom mesmo é você ir lá no site do fabricante. Se você não souber isso, deixa aqui nos comentários, eu vou dar uma olhadinha e vou pesquisar para você se a sua fonte tem PFC ativo ou não, tá? PFC ativo você tem mais confiança e menos perda de energia, menos desperdício de energia, tá? Tudo isso que a gente precisa saber é basicamente isso. Logicamente que eu vou estar especificando ainda mais sobre isso nos outros vídeos. Outra coisa interessante, coisas que a gente acontece com as fontes quando elas não são de potência real, são as anomalias, tá? São jogos com travamentos, desligamento de sistema, superaquecimento, tela azul da morte, aquela famosa tela azul da morte, né? E falhas na memória RAM. Geralmente o camarada ele tira, deu falha na memória RAM, né? Começa a apitar, ele tira a primeira memória, passa a borrachinha, né? Coloca lá uma memória, tá tudo certinho, coloca a segunda memória, tá tudo certinho. Então o problema não é a memória. Uma ou outra hora, né? Vai dar o mesmo problema, aquele apito lá, e com certeza, né? Basicamente pode ser o problema na sua fonte defeituosa, tá? HD ou SSD? SSD com certeza. Você vai utilizar um SSD aí de basicamente, vamos colocar 128 GB. Se você puder
comprar um pouquinho maior, compre, mas se não tiver condições, compre o de 128 para você colocar o seu sistema, coloca os jogos que você mais ama e deixa o HD como armazenamento, né, que todo mundo sempre indica. Eu também tenho um vídeo que fala sobre isso. Então, basicamente é isso que você precisa saber. E outra coisa interessante que ninguém nunca fala, para você utilizar um SSD com mais ênfase na leitura e na escrita, é preferível que você utilize uma placa-mãe que tenha SATA 3.0, tá? Geralmente SATA 3.0 ela é bem diferente das outras, enquanto que você tem 4 SATAs, todas de uma única cor. Vamos colocar exemplo aqui, 4 azul, as outras, a SATA 3.0, ela vai estar na cor cinza, ou cor preta, ou cor branca, sempre separadinhas, tá? Então é lá que você vai colocar o seu SSD. E por último, a gente sempre gosta de falar, é a questão da pasta térmica, tá? Não economize na pasta térmica, assim como no cooler, né, na questão do TDP, que nós já falamos aqui no vídeo, e também na fonte. Pasta térmica, selecione a que você mais gosta, a que você mais acha interessante, né? Que você fez uma pesquisa lá no YouTube, viu tudo certinho, amou aquela ali, então você coloca ela. Geralmente não há necessidade de você trocar essa pasta todo mês, né? Ou toda semana, né? Em 15 dias, não há necessidade disso. Eu coloquei uma pasta no meu computador aqui e já tem basicamente aí 1 ano e 6 meses, né? Já está indo já para 2 anos e eu não troquei essa pasta térmica ainda. Tudo que você tem que fazer é o segredo. Qual é o segredo? Aplique ela bem aplicadinha, logo eu vou estar fazendo o vídeo para a gente estar aplicando. Logicamente você já sabe, já deve saber como é que se aplica. Aplicou ela, tudo que você tem que fazer depois é acompanhar através dos termômetros que a gente tem aqui. Também vou estar deixando o link, tá? Eu vou estar padronizando todos os vídeos para poder ficar mais fácil. Acredito que isso seja tudo para você já começar a montar o seu kit aí. E é basicamente isso. Agradeço vocês e fique à vontade, vem fazer parte da nossa comunidade. Tamo juntos sempre.